Então, a gente vai ver, né, esse escoamento viscoso interno e incompressível durante as próximas aulas. Tá? Então, vamos começar com essa região de entrada, ou a região que a gente tem a camada limite. Tá? Então, região de entrada de um tubo. Então, a gente já conversou sobre isso em algumas aulas, e agora eu vou explicar melhor o que é essa região de entrada. Né? Então, a gente tem aqui um tubo, certo? Eu vou ir fazendo um desenho aqui. A gente tem um tubo. E nesse tubo eu vou ter aqui uma entrada de um perfil de velocidade uniforme, o zero. Tá? Então o escoamento laminar está entrando nesse tubo circular com a velocidade uniforme, o zero. Então o que acontece? Como o fluido ele é viscoso, então a gente está trabalhando com um fluido viscoso, né, incompressível. Então como ele é viscoso, na parede aqui a velocidade tem que ser igual a zero. Por quê? Condição de não deslizamento. Então a gente considera que na parede tem um atrito e o atrito não vai deixar ter uma velocidade ali. Então a velocidade na parede é zero, condição de não deslizamento. Ok? E daí o que acontece? Então esse fluido ele vai começar a escoar, mas como aqui na parede é zero, então o que vai acontecer? Ele vai ter o seguinte, aqui a gente teria o perfil de velocidade uniforme dele, mas uma parte do escoamento, ó, tem um perfil de velocidade menor. Por quê? Porque próximo da parede, esse escoamento ele vai ser retardado. Né? Então, uma camada limite se desenvolve ao longo das paredes, região influenciada pela parede. Então, vai ter uma região que vai ser influenciada pela parede. Que região é essa? Essa aqui, ó. Essa região onde a parede está influenciando na velocidade do meu escoamento, né, que a gente faz esses tracejados aqui, é chamada região, é a nossa camada limite, tá? Que tem a espessura lá que a gente já viu, espessura de camada limite. Então, a superfície sólida exerce uma força cisalhante que retarda o escoamento. Então, o sólido vai tender a retardar esse perfil de velocidade uniforme, tá? Então, o que vai acontecer? A velocidade próxima da parede vai diminuir, mas o que acontece? Se a gente analisar aqui e analisar aqui, a gente tem conservação da massa, certo? Então, se uma velocidade está diminuindo, eu preciso conservar a minha massa, né? Massa que entra tem que ser a massa que sai. Então, a velocidade no centro precisa aumentar. Então, é isso que acaba acontecendo, tá? Então, próximo da parede a velocidade diminui e pela conservação da massa o que acontece? Nessa parte central a velocidade aumenta, ok? Então, perto da parede diminui, no centro ela aumenta e isso vai acontecendo até que a gente chega numa distância L. Que distância é essa? Essa distância L é chamada comprimento de entrada L. Tá? Então é a distância que eu preciso para o quê? Para o meu perfil de velocidade atingir esse perfil, em que eu tenho um valor máximo no centro e vai diminuindo conforme eu vou indo aqui para próximo da parede. A partir desse momento, esse perfil de velocidade não se altera mais. Tá? Então a gente tem daqui para frente a região completamente desenvolvida, de um escoamento completamente desenvolvido. E nessa região aqui, a gente tem a região de desenvolvimento, em que a minha camada limite, que seria isso, está em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem a camada limite, né? Ela vai chegando próximo até o centro, até que ela atinge o centro do nosso tubo. Quando atinge o centro, é o momento em que eu tenho, a partir desse ponto, a região completamente desenvolvida. Essa região que sofre a influência da minha parede, a gente chama de camada limite. E essa distância aqui, que vai aumentando, né, que é a nossa distância, não tem nada a ver com mais aqui, tá? Daqui para frente. Essa distância aqui que vai aumentando é a minha espessura de camada limite, ok? Então, isso que é a região de entrada, tá, de um escoamento. A mesma coisa ocorre com o escoamento turbulento. Qual que é a diferença? É que com o escoamento turbulento,
esse comprimento de entrada ele é muito pequeno, então a gente nem vai estudar. Então por isso que a gente está focando aqui principalmente aqui na parte laminar, tá bom? Então o comprimento de entrada é a região em desenvolvimento da camada limite, a distância para que o perfil de velocidade se torne completamente desenvolvido. Então daqui para frente o meu perfil de velocidade não se altera, ele tem esse perfil parabólico, e daqui para cá ele está variando. De que forma? Mais alto, né, uma velocidade maior na região em que não tem ali a minha camada limite e diminuindo conforme eu vou indo para as paredes, ok? Para um escoamento laminar, Reynolds menor que 2.300, né, Reynolds menor que 2.300 a gente está falando de escoamento dentro de um tubo, esse comprimento de entrada é igual a 0,06 vezes o Reynolds vezes o diâmetro do tubo, ok? Em que Reynolds é OVD sobre I, beleza? Então isso é a região de entrada da camada limite. Então, agora, já que a gente estava vendo o escoamento laminar, a gente vai continuar vendo o escoamento laminar e completamente desenvolvido. Então a gente vai analisar a partir do momento em que a camada limite já se desenvolveu, dali para frente, a partir do momento em que o escoamento está constante, ok? Não se altera o perfil de velocidade. Então, o que a gente vai estudar primeiro? A gente vai estudar primeiro entre placas paralelas estacionárias infinitas e depois dentro de um tubo. Então, eu teria aqui duas placas paradas, certo? Então, eu teria aqui duas placas paradas e o escoamento passando aqui no meio, ok? De modo que a camada ele já está completamente desenvolvido, tá? Então eu tenho aqui o nosso X e o nosso Y aqui, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa é analisar qual caso que a gente vai estudar. Então a gente vai considerar um escoamento bidimensional em regime permanente. Então já escrevi aqui as equações já considerando o regime permanente, incompressível, certo? E completamente desenvolvido. Então esse completamente desenvolvido aqui, né, significa que o perfil de velocidade, né, o aqui, ele não vai variar ao longo do meu comprimento x, beleza? Então, daqui a gente tem que del de del x é igual a zero. Lembra, a gente já usou essas considerações em momentos anteriores, tá? Então, daqui, ó, a gente pode simplificar. Então, deixa assim. Aqui seria zero, né? E aqui a gente ia ter que del v del y tem que ser igual a zero. Então, v tem que ser uma constante. Essa vai ser a nossa consideração 1. Com a 1 a gente chega nisso aqui. Vamos, consideração 1. Então, v precisa ser uma constante para a derivada ser igual a zero. Mas a gente sabe o quê? Que na parede, ó, a velocidade é igual a zero. Então, se v é constante, mas na parede, pela condição de não deslizamento, a velocidade é zero, então v precisa ser igual a zero. E essa vai ser a nossa consideração 2 aqui, beleza? Então, com base nessa consideração 2, vamos simplificar já alguns casos aqui, tá? Então, consideração 2. Aqui, né? Consideração 2, 2 e 2. Beleza? Então eu chamaria que a velocidade v, né, é igual a zero. A gente vai fazer uma terceira consideração. Qual a consideração que a gente vai fazer? Força de campo desprezível. Como a gente está trabalhando com uma distância aqui pequena, então a gente vai considerar que a força de campo aqui é desprezível, tá? Então, com essa consideração, a gente não precisa mais trabalhar com esse termo, certo? E agora, vamos lá. Del del x da consideração 1 vai ser igual a zero, certo? Del del x da consideração 1 vai ser igual a zero. Então, conservação da massa, conservação da quantidade de movimento. Daqui a gente só vai ficar com menos del p, del x, mais
mi del quadrado u del y quadrado. E daqui de baixo a gente vai ficar apenas com menos del p del y. Então a gente ficou com menos del p del y, certo? Desse lado igual a zero. Ok? Então, para que isso aconteça, né? Então a gente vai precisar que p del y é igual a zero. E já que a derivada de p em relação a y é igual a zero, p não é função de y, certo? Então, se a derivada é igual a zero, p não é função de y, tá? Então, vamos lá. Com o que a gente vai ficar agora? Então, vamos para cá. A gente vai ficar, basicamente, só com essa equação aqui, em que a gente tem que dp dx, por que dp dx? Porque p não é função de y, logo p é só função de x, tá? Vai ser igual a quem? A mi d quadrado u dy ao quadrado. Beleza? Então, p só é função de x. E u, função de y. Ok? E a gente vai fazer o quê? Integrar. Integrando. A gente vai integrar aqui em y. Então, a gente vai ficar com du dy vai ser igual a 1 sobre mi dp dx. Certo? Mais quem? Vezes y mais uma constante c1. E agora a gente vai integrar novamente, a gente vai ficar com a velocidade u, vai ser igual a 1 sobre mi dp dx, y ao quadrado sobre 2 mais c1 y mais c2, certo? O que a gente vai fazer aqui nesse desenvolvimento? A gente vai achar qual que é o perfil de velocidade que a gente tem aqui dentro da placa, quando está completamente desenvolvido. A gente vai achar qual que é a tensão de cisalhamento, qual que é a vazão volumétrica, qual que é a velocidade média ali dentro, qual que é a velocidade máxima. Então a gente basicamente vai achar aqui todos os parâmetros relacionados com o nosso perfil de velocidade. Então primeiro a gente precisa achar qual que é esse perfil de velocidade, ok? Então a gente tem aqui que a nossa velocidade u vai ser escrita dessa forma. Vamos considerar que a gente está trabalhando com essas duas placas aqui, ó. Aqui a gente está analisando, eu tinha colocado o eixo, eu tinha colocado no centro, mas vamos colocar, na verdade, na parte de baixo, que vai facilitar um pouquinho o equacionamento, tá? Então, yx, então o y parte daqui de baixo, e a distância entre as duas vai ser, vamos chamar de a, ok? Então, como que a gente resolve isso aqui? Precisa achar, né, as duas constantes. Então, vamos lá. Com base nas condições de contorno, quais condições de contorno? Então, a gente tem duas condições de contorno, né? Quais são elas? A primeira é que o quê? Então, condição de contorno 1. A primeira é que, para y igual a zero, u é igual a zero, certo? Para y igual a zero, u é igual a zero, porque condição de não deslizamento. Tá? Sempre em contato com a parede, a velocidade vai ser zero. Então, condição de não deslizamento. Disso aqui, a gente vai tirar que o nosso C1 é igual a zero. Né? Então, para que... Desculpa, o nosso C2 vai ser igual a zero. Né? Então, y vezes zero. Y igual a zero, y igual a zero. Para que u seja igual a zero, o C2 precisa ser zero. E qual que é a nossa condição de contorno 2? Mesma lógica, né? Para y igual a a, u é igual a zero, certo? Então, vamos escrever aqui. Então, a gente vai ficar com zero, vai ser igual a 1 sobre mi, dp dx, a ao quadrado sobre 2, mais c1 vezes o a. Tá? Se a gente isolar o nosso c1, a gente vai ficar com C1 vai ser igual a 1 sobre 2 mi dp dx vezes a, certo? Então, só estou isolando o meu C1 e
eu ficaria com esse valor aqui de C1. Achei então C2, achei C1 e agora eu posso voltar na equação e escrever U de novo. U vai ser igual a quê? 1 sobre 2μ dp dx vezes quem? Y ao quadrado, né? Que a gente já tinha escrito aqui, menos constante C1 aqui, né? Menos 1 sobre 2μ dp dx vezes A. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. A gente pode ficar aqui, o perfil de velocidade vai ser 1 sobre 2μ dp dx vezes y ao quadrado menos AY. E a gente pode reescrever isso de forma que U vai ser igual a A quadrado dividido por 2μ dp dx vezes y sobre A, isso aqui é ao quadrado, menos YA. Ok? Então a gente pode reescrever o nosso perfil de velocidade dessas duas maneiras. Então achamos o nosso perfil de velocidade. Então o nosso perfil de velocidade dentro dessa placa vai ser parabólico, certo? E se a gente quisesse achar a velocidade em cada um dos valores de y, por exemplo, no centro, basta substituir o valor aqui e a gente vai ter a velocidade u aqui, né, em cada posição de y, já que ela varia em função de y. Ok? E o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai encontrar agora tensão de cisalhamento, vazão volumétrica, velocidade média e velocidade máxima de um escoamento laminar completamente desenvolvido entre placas estacionárias. Beleza? Bem facinho, vamos lá. Então, vamos continuar. Eu deixei escrito aqui, tá? A velocidade, porque a gente vai utilizar a velocidade aqui, né? Então, a gente tem lá o escoamento dentro das placas, partindo aqui da extremidade inferior, indo até a extremidade superior, com uma distância A e uma largura L. Beleza? Então, o que a gente vai achar agora? A tensão de cisalhamento XY ali. Então, a gente sabe que a velocidade V é zero, então ficaria só a tensão de cisalhamento, vai ser μ vezes o nosso dU dy. Então, se eu escrever a tensão de cisalhamento, XY vai ser μ dU dy, que vai ser igual a quem? μ vezes a derivada da nossa velocidade. Vai ser igual a 1 sobre μ dp dx vezes y menos 1 sobre 2μ dp dx vezes A. Beleza? Então, só isso aqui. E agora eu posso reescrever isso aqui com a nossa tensão de cisalhamento. Vai ser igual a dp dx vezes y sobre A menos meio. E essa é a nossa tensão de cisalhamento para um escoamento completamente desenvolvido entre placas paralelas. Beleza? Achamos tensão de cisalhamento e agora a gente vai achar o que? Vazão volumétrica. O que é a vazão volumétrica? Né? A vazão volumétrica basicamente é velocidade vezes a área. Tá? Então a gente pode escrever a vazão volumétrica como a integral de área do produto escalar VdA, certo? Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui. Como é que vai ficar? A gente vai ficar com uma integral de área. Quem que vai ser o nosso dA aqui? O nosso dA aqui vai ser quem? L, que é a largura, vezes o nosso dy. Quem que vai ser a nossa velocidade aqui? Nossa velocidade u. Então a gente vai ficar com L dy. A multiplicação desse produto escalar aqui vai dar positivo. Então a gente fica com u vezes L dy, que é o nosso dA, em que L é a nossa profundidade. Tá? A integral de 0 até A, né? Nosso y varia de 0 até A. E agora eu vou resolver isso aqui. Então eu faço a vazão volumétrica dividido
pela profundidade ali, né, a distância entre as placas, posso reescrever ela como a integral de 0 a A de U dy, certo? E agora eu basicamente só resolvo ali a minha integral, coloco ali a minha velocidade U e resolvo a minha integral e eu vou ficar com Q sobre L vai ser igual a menos 12.000 dp dx ao cubo, ok? Só que o que acontece, né? O nosso dp dx ali, ele é constante. Então a gente pode escrever o seguinte, ó. Como dp dx é constante, então a gente pode escrever que dp dx vai ser igual a P2 menos P1 dividido por L, e a gente pode escrever ele como menos ΔP sobre L, sendo L a distância que eu estou analisando. E daí eu vou ficar aqui Q sobre L vai ser igual a menos 1 sobre 12.000 menos ΔP sobre a distância do escoamento L ao cubo. L agora é a distância aqui, L, tá? A distância entre o ponto 1 e o ponto 2. E isso aqui eu vou ter então que Q sobre L vai ser igual a ao cubo ΔP dividido por 12.000L, ok? Achei então a nossa vazão volumétrica e agora eu vou achar a nossa velocidade média. Então eu tenho aqui a vazão volumétrica escrita em função de dp dx e a vazão volumétrica escrita em função do nosso ΔP. Qual vai ser a nossa velocidade média? Bom, a vazão volumétrica é igual a uma velocidade média vezes uma área. Então, a nossa velocidade média vai ser igual a Q sobre a área que a gente estiver analisando. Então, vamos lá. Quem que vai ser o nosso Q aqui? Menos 1 sobre 12.000, né? dp dx A ao cubo dividido por quem? Pela área. Quem que é a nossa área aqui? AL. Certo? Então, agora a gente pode escrever que a nossa velocidade média, então, vai ser igual a menos 12.000 dp dx A ao quadrado. Certo? Aqui, ó, repara que faltou um L aqui, né? Que a gente está escrevendo o Q, o L iria ser multiplicado aqui, tá bom? Então vamos até colocar aqui para não dar problema. Beleza? Achamos então a nossa velocidade média. O que falta achar agora? A nossa velocidade máxima ali dentro do nosso escoamento. Quando que eu tenho a velocidade máxima? Então, a minha velocidade máxima ocorre quando o meu du dy é igual a zero. Então, eu faço du dy igual a zero, acho qual que vai ser minha posição y, e daí aplico essa posição y na velocidade. Simplesmente isso, né? A gente sabe que a velocidade máxima vai ser onde? No centro. Mas, vamos lá, provar matematicamente, né? Então, du dy vai ser igual a quadrado dividido por 2.000 dp dx vezes, a gente tinha até feito aqui, né, a nossa derivada, dp dx 2y a ao quadrado menos 1 sobre a. Então, a gente só fez a derivada da nossa velocidade aqui, tá? E isso aqui vai ser igual a zero. Para que isso seja igual a zero, y precisa ser igual a sobre 2. E agora, então, em y igual a A sobre 2, a velocidade é máxima. Logo, o máximo vai ser igual a menos 1 sobre 8.000 dp dx A ao quadrado, ok? E isso aqui vai ser igual
A menos vai ser igual, se você reparar, a 3 sobre 2 da velocidade média. Ok? Então, achamos o nosso perfil de velocidade aplicando a equação de conservação da massa e a equação da quantidade de movimento, tanto em x quanto em y. E daí a gente conseguiu achar o nosso perfil de velocidade aplicando essas duas equações. Achamos o perfil de velocidade? Ok, agora a gente sabe como que é o perfil de velocidade aqui entre duas placas paralelas, um escoamento laminar completamente desenvolvido. Achamos quem? Tensão de cisalhamento, vazão volumétrica, velocidade média e a nossa velocidade máxima. Ok? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para um escoamento dentro de um tubo circular. Então, ao invés de vai ser laminar, completamente desenvolvido, só que em um tubo circular. Beleza?